Onde está a bondade de Deus? Essa pergunta foi feita por uma criança que perdeu os pais em um conflito militar. Onde está a bondade de Deus? Foi a pergunta que fez a filha que perdeu a mãe por uma doença. Onde está a bondade de Deus? É a pergunta que as pessoas fazem quando passam por sofrimentos. Onde está a bondade de Deus? É a pergunta que nós fazemos quando nós passamos por dificuldades. Onde está a bondade de Deus? É a pergunta que o mundo faz para nós hoje quando nós assistimos às imagens da guerra na Ucrânia. Onde está a bondade de Deus naquele bombardeio sem sentido? Naquela invasão aparentemente sem valor, sem significado? Onde está a bondade de Deus quando nós vemos aquelas pessoas feridas e machucadas pela maldade do homem? Essa semana nós fomos bombardeados com imagens dessa guerra. Nós vimos sofrimento atrás de sofrimento. Nós não temos muita certeza se os números que nos passam eles são verdadeiros. Nós não temos muita certeza se os dados estão corretos. Nós não temos muita certeza quais são as narrativas adequadas para entender esse problema internacional. Nós não estamos entendendo as alianças políticas que estão sendo firmadas. E à medida que se desenvolve essa guerra e que os elementos vão ficando cada vez mais evidentes, nós continuamos sem entender as razões e continuamos a ouvir a pergunta: onde está a bondade de Deus? Quando nós olhamos para o mundo, a impressão que nós temos é que a bondade de Deus, ela parece ausente nos lugares onde ela é mais necessária. Quando nós olhamos para o mundo, nós dizemos, e especialmente nesse momento de sofrimento, e nós perguntamos onde está a bondade de Deus, é porque para nós parece que naquele lugar a bondade de Deus não está. Quando nós ouvimos histórias de sofrimento, quando nós testemunhamos histórias de sofrimento, quando nós vivemos sofrimento, nós olhamos para os céus e perguntamos: onde está a bondade de Deus? A impressão que eu tenho é que Kohelet ele tem a mesma pergunta. Kohelet, o autor do livro de Eclesiastes, ele se pergunta onde está a bondade de Deus. A perspectiva que ele tem a respeito do mundo, sombrio como ele vê, frustrado como ele o enxerga, Deus não está fora da equação. Existe um mundo debaixo do céu, mas esse Deus não está ausente dos afazeres humanos. Kohelet, ele enxerga a mão de Deus, ele entende que Deus está ativo. Nós vemos que o Senhor dá muitas coisas, que Ele faz muitas coisas, e Kohelet entende que debaixo do sol, os afazeres humanos, eles não estão sem controle, eles não estão desligados de qualquer cuidado soberano do Senhor. De certa forma, ele não entende como explicar cada um dos detalhes, mas ele sabe que esse Deus está ali, ele sabe que esse Deus opera ali. Mas a impressão que ele tem também é que, eventualmente, Deus age de um modo que não parece muito bondoso. Se você olha para Eclesiastes capítulo 1, versículo 13, você vai ler pela primeira vez uma de suas frustrações, no qual ele diz: eu apliquei meu coração para conhecer e me informar da sabedoria e de tudo o que acontece debaixo do céu, esse enfadonho trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens. Essa tentativa de responder aos problemas do mundo, de todas as suas dificuldades e de todas as suas complexidades, ele entendia que aquele trabalho era enfadonho. Ele produzia perguntas e não gerava respostas, ele produzia investigações, mas não se via satisfeito pelo que encontrava. E ele chama isso de um ciclo enfadonho. Mas ele diz: foi Deus que impôs isso sobre nós. Se você olha para o capítulo 2, versículo 26, você vê algo parecido. Ele diz: Deus dá sabedoria e conhecimento. Ele sabe que Deus está ativo. Ele sabe que Deus está entendendo e se envolvendo com a humanidade, mas ele diz: mas ao pecador ele dá trabalho para que ajunte, amontoe, a fim de que ele dê aquele que agrada a Deus. Ele vê a mão de Deus, ele sabe que Deus está ativo, mas eventualmente ele se pergunta: por que é que ele nos aflige? Por que é que ele nos dá esse penoso trabalho? Por que é que essas coisas acontecem? O que nós ouvimos é Kohelet dizendo: onde está a bondade de Deus nessa vida debaixo do sol? Onde está essa bondade?
Esse capítulo 3, versículo 11, nós temos uma das mais bonitas expressões da ação de Deus, seguidas de uma das maiores frustrações do autor. Ele diz: Deus faz tudo formoso no seu devido tempo, e Deus coloca a eternidade no coração do homem. Mas ele diz, sem que esse possa descobrir as obras que Deus faz do começo ao fim. Deus deu para cada um de nós, diz Kohelet, um senso da eternidade, um senso da divindade, algo que nos faz pensar e refletir além de nós mesmos. Ele faz isso tentando nos demonstrar a presença de Deus, que faz tudo formoso ao seu tempo. Mas ainda assim existe limitação sendo imposta a nós. Deus, apesar de nos ter dado esse senso, essa busca pela eternidade, Ele nos impõe um limite, de modo que nós não conseguimos saber exatamente o que Deus está fazendo. Ele nos coloca um limite, de modo que nós não podemos descobrir o que é que Deus faz. Na sua grandeza, Kohelet vê a sua insuficiência. Kohelet se vê diante de um mundo cheio de caos, em que ele sabe que Deus está presente, mas no meio desse caos ele pergunta: onde está a bondade de Deus? A soberania ele viu, a sabedoria ele contemplou, ele não conseguiu capturar todos os elementos de cada um, ou de todos os detalhes para cada uma dessas obras que Deus vai fazer. A pergunta dele é: onde está a bondade de Deus? A impressão que Kohelet tem é que a bondade de Deus ela parece ausente exatamente nos lugares onde ela deveria estar. Exatamente nos ambientes de conflito que ele queria ver a bondade de Deus, mas ali ele não enxerga. Nos momentos de dores ele queria ver a bondade de Deus, mas naqueles momentos ele não enxerga. E de certo modo, Kohelet me lembra a experiência de C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um dos maiores filósofos cristãos que nós já vimos. Sua habilidade com palavras não se pode comparar. Sua capacidade de apresentar verdades cristãs não tem paralelo. Brilhante. Mas diante do sofrimento, no seu livro, O Luto Observado, tendo perdido sua esposa, sem entender o que estava acontecendo, observe o que ele diz. Enquanto isso, onde está Deus? Esse é um dos sintomas mais inquietantes. Quando você está feliz, tão feliz que não tem a sensação de precisar de Deus, tão feliz que é tentado a sentir suas reivindicações sobre você como uma irrupção. E se você lembrar disso e se voltar com Ele para gratidão e louvor, você será recebido de braços abertos. Pelo menos é isso que parece. Mas vá a Ele quando uma necessidade for desesperada, quando todas as outras coisas forem em vão. O que é que você encontra? Uma porta bate na sua cara. O som das trancas duplas do lado de dentro. E depois disso, silêncio. E você pode também se virar. E quanto mais você esperar, mais enfático será o silêncio. Tentando descrever a sua dor, ele diz: ao que parece, a bondade de Deus se fez ausente no momento que eu mais precisei. Eu me voltei desesperado e eu ouvi uma porta fechada. Eu voltei desesperado e tudo o que eu recebi foi silêncio. Nenhuma resposta. Onde está a bondade de Deus? O que parece a bondade de Deus, ela não está no lugar onde ela é mais necessária. Kohelet tem essa dor. Kohelet sabe sentir essa dor. E da perspectiva de Kohelet, a bondade de Deus ela está ausente debaixo do sol. Quando ele olha para os afazeres humanos, ele não consegue encontrar a bondade de Deus. Capítulo 3, versículo 16, observe a dor do autor. Eu vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça maldade ainda maior. Quando ele olha para os afazeres humanos, ele percebe que no lugar do juízo, ou seja, naquilo que nós poderíamos fazer para transformar esse mundo em um lugar justo, onde os julgamentos fossem realizados a partir da justiça,
onde os julgamentos fossem avaliados a partir da verdade. Ele olha para aquele sofrimento e para aquela situação e ele diz: no lugar do juízo eu vi maldade, não existe bondade ali. Kohelet não conheceu o STF. Kohelet não conheceu a nossa justiça. Kohelet não viu o nosso sistema carcerário. Mas o que ele viu é que existia maldade atrás de maldade. Ele sabia que no lugar que existia o juiz deveria existir bondade, deveria existir misericórdia. Mas não. Prende-se o ladrão de galinhas, prende o que rouba por fome, tira das ruas aqueles que vendem por necessidade. Enquanto as grandes cooperações financiam crimes, compram a justiça, compram juízes e está tudo bem. Kohelet olha para isso e diz: não, isso é terrível, isso é terrível. No lugar do juízo, maldade, nada de bondade. Onde está a bondade de Deus nisso daqui? Mais irritado ele diz: no lugar da justiça, mais maldade ainda. Nós que somos bombardeados com imagens de guerra, nós nos perguntamos onde está a justiça, onde está o direito daquele que diz isso é meu e rouba a força ou toma a força, ou onde estão as explicações históricas que justifiquem esse tipo de genocídio? Será que nós vamos encontrar fundamentos razoáveis para tudo isso de dor, ou nós vamos enxergar as coisas pelo que elas são? Maldade! Não existe bondade debaixo do sol. Os afazeres humanos são tomados por aquilo que é típico do homem, caído, separado de Deus. Maldade e mais maldade. Kohelet parece encontrar algum tipo de consolo. Quando ele olha para os afazeres humanos, no versículo 18, ele diz: isso acontece por causa dos filhos dos homens, isso é nossa culpa. De alguma maneira ele sabe que essa maldade ela vem marcada em nós. Essa maldade ela tem raízes em nós mesmos. Nós somos pó e nós empoeiramos tudo. Todo esse sentimento de morte que nós carregamos e de maldade que nasce no nosso coração contamina todas as coisas. E essa maldade que habita em nós, como comunidade humana ou como humanidade, ela se espalha por todos os lados. E não tem um cantinho dessa casa que não exista poeira da nossa maldade espalhada por ali. Ele sabe disso. Isso acontece por nossa causa. Mas observe o que ele diz: para que Deus os prove. Kohelet parece encontrar um valor pedagógico na ausência da bondade. Ele fala: existe maldade nesse mundo, mas talvez Deus use isso para provar, para testar, para avaliar o caráter. E a sua conclusão é: e eles percebam que eles são como animais. Perspectiva judaica, a comparação que Kohelet já tinha feito entre o justo e o tolo já era absurda. Quando Kohelet equipara o justo, ou o santo e o tolo, dizendo que na morte eles são iguais, ele já tinha chocado a sua audiência. Mas quando ele compara cada um de nós, nas nossas maldades, com animais, ele parece dar um passo além. Mas observe, isso acontece por nossa culpa, mas é Deus quem testa. E é Deus quem permite que nós possamos ver que nós não somos diferentes dos animais. Onde está a bondade de Deus? Onde está a bondade de Deus? Kohelet pergunta. Nos afazeres humanos, maldade. No juízo, maldade. Na justiça, maldade ainda maior. Mas talvez Deus possa usar de maneira positiva isso. Talvez exista aprendizado. Mas Kohelet diz isso não como quem está satisfeito. Ele diz isso como quem reclama.
Nós vamos passar por maldades para que fique claro que nós somos quem nós somos? Nós vamos sofrer a ausência da bondade para que nós possamos ver que nós somos quem nós somos? C.S. Lewis tem esse mesmíssimo problema. Falando sobre a dor do seu luto, ele diz o seguinte: Senhor, são esses os seus termos de verdade? Eu só posso me reencontrar com minha esposa se eu aprender a amá-lo de tal maneira que eu não tenha mais necessidade ou vontade de querer encontrá-la novamente? Se eu soubesse que estar eternamente separado da minha esposa e esquecido eternamente por ela, se eu soubesse que isso acrescentaria alegria ainda maior ao seu ser, é claro que eu diria, é para já. Mas o que eu estou vivendo é bem diferente disso. Essa não é a situação que eu estou. Eu não estou trocando a tua grandeza pelo meu sofrimento. Eu só estou vendo o meu sofrimento sem grandeza nenhuma. C.S. Lewis não está satisfeito com a pedagogia. Ele não está satisfeito em olhar para o mal de uma maneira didática, como se ele oferecesse respostas para aprendizados. Não que não existam aprendizados no sofrimento, ou não que não existam aprendizados nos grandes dilemas da humanidade, é evidente que existem aprendizados. A frustração de Kohelet, a frustração de C.S. Lewis é só isso? Então nós olhamos para o mal e aprendemos, é isso, Senhor? Esses são os seus termos? É isso que nós vamos fazer, nesse caminho que nós vamos andar? É essa humanidade que o Senhor nos deu para viver? Kohelet está frustrado. C.S. Lewis está frustrado. Nós estamos começando a ficar um pouquinho. A sensação que nós temos é que é só isso, então? Nós vamos oferecer respostas racionais e vamos nos sentir satisfeitos? E quando for a nossa vez, como é que nós vamos fazer? Vai estar a tua bondade ausente de nós também? É isso? Aumentando ainda a sua frustração, Kohelet diz, não existe bondade debaixo da terra. Não somente debaixo do sol. Ele diz que quando nós morremos debaixo da terra, ali também parece não existir bondade. Observe o versículo 19. Por o que sucede aos filhos dos homens, também sucede aos animais. Ele está dizendo, a morte que nos aflige, aflige os animais também. Na morte nós não somos somente como os tolos, nós somos como os animais. E ele continua, o mesmo sucede, morre um, morre o outro, todos têm o mesmo fôlego de vida, nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Ele diz, nós temos a mesma origem, nós temos o mesmo fôlego, nós temos a mesma morte. Porque o Senhor nos fez viventes e por causa da maldade que existe em nós, nós vamos enfrentar a morte. O mesmo fôlego leva à mesma morte. Versículo 20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Tanto o homem como o animal são nada além de pó. Nada. Quando morrem homens e animais, mesma morte, mesmo destino. Nada. Na morte nós não encontramos vantagens nenhumas. Vantagem nenhuma. Não existe melhoria, não existe grande... olha agora. Na sua frustração ele ainda diz, versículo 21, quem sabe se o fôlego da vida dos animais vai para cima, ou dos homens vai para cima e dos animais para debaixo da terra? Ele se pergunta, o que é que acontece depois que morre? Quem pode saber? A perspectiva de Kohelet era essa. Debaixo do sol não tem bondade. Debaixo da terra não tem bondade. E a pergunta que nós fazemos é onde está a bondade de Deus? Porque o que parece, a bondade de Deus, ela está exatamente ausente onde nós esperaríamos que ela estivesse lá. Pelo menos é isso que nos parece. Parece que é isso que Kohelet vê no mundo. Parece que é isso que C.S. Lewis vê na vida. Lendo a vida pelas lentes da dor e do sofrimento. Ele diz o seguinte, porque se a separação, falando da morte,
que tanto agoniza aquele que é deixado para trás, deve ser indolor para aquele que é amado. Ah, porque ela está nas mãos de Deus, alguém diria. Eu vi o que as mãos de Deus fizeram com ela aqui. De repente, elas se tornaram mais gentis depois que nós saímos do corpo? Caso afirmativo? Por quê? Se a bondade de Deus é inconsistente em nos ferir, então Deus ou não é bom, ou Deus não existe. Pois a única vida que nós conhecemos, Ele nos fere além dos nossos piores medos e além de tudo o que nós podemos imaginar. Se Ele for consistente em nos ferir, Ele pode nos ferir depois da morte, de maneira mais insuportável do que antes. C.S. Lewis olhando para a dor, olhando para o sofrimento, ele não conseguia explicar, ele não conseguia entender. E o clamor dele era: onde está a bondade? A bondade parece ausente aqui agora, onde eu preciso dela. A resposta de Kohelet para essa pergunta ela nos coloca no nosso devido lugar. A resposta que ele oferece para a pergunta onde está a bondade de Deus é tão clara quanto dura, tão verdadeira quanto necessária. E no versículo 17 ele diz: eu disse comigo, Deus vai julgar o justo e o perverso. A resposta para a substituição da justiça e do juízo pela maldade humana não é de maneira nenhuma para Kohelet um problema para ele entender a administração divina. Ele pode não entender os pormenores da sua administração. Ele pode não entender cada um dos detalhes do exercício da soberania de Deus. Mas ele diz o seguinte: um dia o Senhor vai exercer o seu juízo. Hoje nós podemos não entender o que dizem as notícias. Hoje nós podemos não entender em quem nós devemos confiar. Hoje nós podemos não entender as razões do sofrimento e da guerra. Mas existe uma certeza no coração de Kohelet: um dia, aquele que é o justo juiz, ele vai exercer o seu julgamento, porque ele é bom. O julgamento dele não é dissociado da sua bondade. A sua ação não é dissociada da sua bondade. Embora exista sofrimento e dor, e falta de juízo e maldade nesse mundo, o justo juiz um dia vai intervir. Quando? Kohelet diz: não sei. Mas ele sabe, o justo juiz vai exercer sua bondade. O justo juiz vai exercer a sua bondade. E é muito interessante ler o livro de C.S. Lewis, no qual ele literalmente chora suas dores. É que quanto mais ele escreve, mais ele percebe a grandeza de Deus, mais ele percebe a bondade de Deus na sua própria vida. Em um determinado, perto do fim do livro, ele diz o seguinte: quando eu coloco todas essas perguntas diante de Deus, eu não observo respostas, eu não obtenho respostas. Mas é um tipo especial de sem resposta. Não é uma porta trancada, é muito mais um olhar silencioso. Certamente não sem compaixão, como se ele balançasse a cabeça, não em recusa, mas dispensando a pergunta do tipo: fique em paz, meu filho, você ainda não entendeu. C.S. Lewis sabia que ele não estava sozinho. Ele sabia que Deus estava lá. E ele sabia que as perguntas que ele fazia não tinham resposta. Em um dado momento do livro ele diz: as minhas perguntas eram tão tolas quanto perguntar quantas horas existem em uma milha. Não existem respostas para perguntas tolas. Quando nós vemos a maldade, a falta de justiça, a falta de juízo, nós nos perguntamos: onde está a bondade de Deus? E Kohelet diz: ela está aqui. Aquele momento de maldade não é um momento impune diante de Deus.
Aquele momento de injustiça não é um momento esquecido por Deus. E C.S. Lewis nos diz, ele não se faz ausente de verdade. É que a presença dele se faz diferente. Porque o que nós mais precisamos não são respostas para nossas perguntas. O que nós mais precisamos é a presença do Deus bondoso. Kohelet já tinha passado por isso no seu livro. Ele já tinha entendido que nem sempre ele vai ter todas as respostas. Diante da sua insuficiência, nem sempre ele vai alcançar todos os níveis e vai responder todas as perguntas. Ele entendeu que a bondade de Deus ela está acima do sol onde Deus está. E é por isso que nós esperamos por Ele. E quando nós entendemos que a bondade de Deus está onde sempre esteve, com o Senhor, com o seu poder e na sua ação, nós esperamos nele. Nos dias de dores e sofrimentos, nos dias em que nós vemos atos terríveis acontecendo pelo mundo, nós nos colocamos diante dele e dizemos, Senhor, até quando? Eu não sei quando o Senhor vai resolver esse problema. Eu não sei quando é que o Senhor vai vir para julgar o mal. Eu não sei mais até quando, Senhor. Nós estamos aqui esperando a Tua mão. Até quando? Como nós vemos os salmistas fazendo. Como nós vemos o povo de Deus fazendo através da história. Senhor, nós estamos esperando pelo Senhor. Nós queremos a Tua ação. Nós queremos ver a Tua manifestação. Mas se nós não entendemos o que o Senhor vai fazer, seja feita a Tua vontade. Se nós não conseguimos ligar os pontos e explicar as teorias, se a nossa insuficiência de entender a história e os problemas das guerras, Senhor, seja feita a Tua vontade. Eu queria que as coisas fossem de um outro jeito. Se o Senhor me desse uma lista de pessoas que eu gostaria que estivessem no meio dessa guerra, ia faltar espaço de pessoas que eu ia colocar ali dentro. Mas é o Senhor que controla. É o Senhor quem sabe. É o Senhor que é bom. O que eu quero é que a minha justiça maldosa seja a sua justiça bondosa. E quando eu me coloco no seu lugar, eu cometo o pior erro que eu posso cometer, que eu deixo de me voltar para o Senhor. Porque eu acho que eu encontrei todas as respostas. C.S. Lewis entendeu esse dilema. Ele sabia que em um determinado momento, no momento de dor, qualquer oração parecia uma porta fechada na cara. Ele entendia que no seu momento de dor, qualquer busca por respostas parecia uma ausência de um Deus maldoso, mas não. Quando finalmente o coração dele se aquieta, ele escuta como se Deus falasse com ele, dizendo, fique em paz. Você só não entendeu ainda. Espera no Senhor. Onde está a bondade de Deus? No lugar onde sempre esteve. Está acima do sol. E nós esperamos. Mas Kohelet tem uma outra resposta. Ele diz, existe um outro lugar onde a bondade de Deus está. E a bondade de Deus está entre nós. Versículo 22. Não existe coisa melhor do que se alegrar. Não existe coisa melhor do que encontrar alegria no que nós fazemos. A vida é uma dádiva divina. E a bondade de Deus permeia toda a existência. A bondade de Deus estava no nosso café da manhã. A bondade de Deus estava no nosso trajeto para a igreja. A bondade de Deus está nessa manhã entre nós, nesse culto e nessa celebração comunitária. A bondade de Deus nos acompanha em tudo o que nós fazemos. E nós precisamos experimentar a bondade de Deus. A bondade de Deus não é uma resposta para uma pergunta, é uma experiência de intimidade com esse Deus, de proximidade com Ele, de andar com Ele, de viver com Ele e de vê-lo permeando toda a nossa existência. Tudo o que nós fizemos até aqui, o Senhor permeou com a bondade dEle. É a nossa maldade que não enxerga. É o nosso coração enebrecido que não vê. É o nosso senso de justiça e de domínio que diz que Deus não está aqui, mas não é verdade. A bondade de Deus se renovou todas as manhãs, se fez nova nas nossas vidas todos os dias, com sofrimento e sem sofrimento, com maldade e sem maldade, com justiça ou sem justiça nesse mundo.
Nós estamos aqui, nós conseguimos ver o pôr do sol, nós sabemos que isso é graça de Deus. Nós conseguimos viver em comunidade, nós sabemos que isso é graça de Deus. Nós nos encontramos para orar juntos, isso é graça de Deus. Onde está a bondade de Deus? Ela está em todos os lugares. É que nós miramos exatamente no lugar onde nós queríamos que Deus fizesse diferente. E ali nós erguemos a nossa voz. E ali nós reclamamos com Ele. Mas somos nós que estamos procurando por encrenca. Dado o momento perto do fim do livro, C.S. Lewis percebe que isso aconteceu com ele também. Ele diz: as notas desse livro foram sobre mim, a minha esposa e sobre Deus, nessa ordem. A ordem e as proporções estavam exatamente como não deveriam ter sido. Ele olhou para mim, ele olhou para ela, e ele se esqueceu de Deus. E ele diz: e eu vejo que em nenhum lugar caí desse modo de pensar que chamamos de adoração. Ele não se voltou ao Senhor em nenhum momento do seu sofrimento. No entanto, isso teria sido muito melhor para mim. O louvor é um modo de amor que sempre tem um elemento de alegria. Adore na devida ordem, a Ele como doador e a ela como uma dádiva de Deus. Se as misericórdias são infinitas, então algum dia eu posso recebê-las da mão de Deus. Mas ao adorar, eu posso, em algum nível, apreciá-la e em algum nível me alegrar em Deus. Ele entendeu o que é experimentar. No seu momento de dor, ele se voltou para si e ele quis encontrar respostas, exigências, demandas. E Deus estava diante de ele dizendo: você só não entendeu, meu filho. E ele entendeu a resposta adequada naquele dia. Ele deveria se voltar em adoração a Deus. Porque na adoração sempre existe alegria. Onde está a bondade de Deus? A bondade de Deus está em todos os lugares. É o nosso coração que não nos permite experimentar essa bondade, porque nós estamos preocupados demais com nós mesmos. Nós estamos preocupados demais com os nossos iguais, com o nosso trabalho, com aqueles que são próximos de nós. Mas a bondade de Deus ela é experimentada na adoração. E a adoração é sempre regada com alegria. E na adoração nós vemos o Deus bondoso que cuida, que não fecha a porta, que não se ausenta, mas é um Deus que se faz presente nos dias de sofrimento. Um Deus que se faz presente. Não tem nada melhor do que ver a bondade de Deus na vida enquanto nós a vivemos em adoração. Mas existe um último elemento que diz respeito a nós. Kohelet não viu essa pergunta porque talvez nos dias em que ele vivia, o mundo não estivesse em colapso como nós vemos nos nossos dias. Mas a pergunta que nós vamos fazer então é: se a bondade de Deus está sempre disponível, se ela está sempre aqui, acima do sol, onde ninguém pode desfazê-la, mas manifesta em todos os lugares debaixo do sol, e nós podemos experimentar a sua presença. A pergunta que hoje eu e você temos que responder é a seguinte: como é que o mundo vai conhecer a bondade de Deus? Porque quando as pessoas que não conhecem a Deus se perguntam onde está a bondade de Deus, eles precisam de uma resposta. Eles precisam de uma resposta, mas não uma resposta que venha escrito em tratado de teologia, não uma resposta que venha em posts no Instagram, não são respostas em vídeos na internet. Nós precisamos ser uma presença espiritualmente empática com aqueles que sofrem. Pergunte para qualquer pessoa que passa por sofrimento. Pergunte para pessoas que enfrentam perdas grandes na sua vida: onde está a bondade de Deus? E eles dizem: a mão de Deus se fez presente através da sua igreja.
Pergunta para quem perdeu tudo em uma chuva. Onde está a bondade de Deus no seu sofrimento? Eles dizem, a bondade de Deus foi demonstrada na nossa família, através da igreja. Pergunte para quem perdeu entes queridos, onde está a bondade de Deus? Eles vão dizer, nos abraços, no cuidado, nas mensagens de amor, nas diversas vezes em que eu fui buscado, aconselhado. A bondade de Deus, ela é vista através de nós. Se o mundo ao nosso redor não está vendo a bondade de Deus, nós falhamos. Nós estamos falhando em algum lugar. Talvez nós somos consumidos por um egoísmo espiritual tão grande que nós só nos preocupamos com aquilo que acontece dentro da nossa comunidade. Talvez nós somos tomados por tendências erradas da religião cristã que fazem com que tudo seja voltado para o domingo, que tudo esteja de volta naquela comunidade, que tudo o que tem que acontecer aqui dentro. Não. Nós precisamos aprender a ser presença empática de Deus nesse mundo. Um abraço vale mais que um vídeo no YouTube. Um telefonema vale mais que um post no Instagram. Mais do que respostas racionais, nós precisamos de empatia com as pessoas. Mas uma empatia que seja espiritual. Estou orando por você. Estou à sua disposição. Não consigo imaginar o que você tem passado, mas eu estou orando por você. Se você quer entender como que eu consigo viver nesse mundo caótico, em paz, é porque eu conheço a bondade de Deus e eu posso falar sobre ela com você. Uma presença espiritualmente empática. E é muito interessante que é assim que C.S. Lewis termina o seu livro. O seu livro sobre o luto observado, bem perto do fim, ele diz o seguinte: e agora, o que é que eu penso? Eu penso que não existe nenhum problema prático diante de mim. Dizendo sobre a dor do luto e a perda da sua esposa, ele diz, isso já não é mais um problema para mim. Ele diz, eu conheço os 2 grandes mandamentos e é melhor eu continuar com eles. Adore ao Senhor, ame ao Senhor, mas ame o próximo. Saia de si mesmo. Vença o egoísmo de olhar somente o mundo através da lente do eu e do meu. Olha para o Senhor e olha para as pessoas, ele diz. O que resta não é um problema. É somente algo que eu não posso fazer nada a respeito. Tudo reside em pesos e sentimentos e coisas do tipo. O problema é um problema em que eu estou me colocando. Eu não acredito que Deus tenha me dado, de fato, esse problema. Quando ele se colocou diante de Deus, ele não ouviu respostas cognitivas. Ele recebeu a presença de Deus. E ele entendeu, o problema quem causou fui eu. Tentando estar no lugar de Deus, tentando fazer perguntas que só Ele sabe responder. E enquanto eu vivi nesse lugar, eu sofri. Mas eu entendi, eu tenho que adorar a Deus. Eu tenho que amar as pessoas. Mais do que o meu sofrimento, o sofrimento do outro. Mais do que a bondade de Deus para mim, mas a bondade de Deus. Onde está a bondade de Deus? Está acima do sol, com o Senhor, onde ninguém pode destruí-la. Onde está a bondade do Senhor? Ela está entre nós, em tudo o que o Senhor nos dá e nos oferece viver. Onde está a bondade de Deus? Está onde nós estamos. E nós somos usados por Ele, para que nesse mundo onde a maldade abunda, possa existir bondade de Deus sendo colocada ali. De fato, a bondade de Deus parece ausente nos lugares onde ela é mais necessária. Mas a verdade é que a bondade de Deus, ela está sempre a nos rodear. É a nossa finitude, a nossa pequenez que não nos permite ver a bondade de Deus. Mas o fato e a verdade é que Ele continua sendo bom. E Ele continua sendo Deus. Vamos orar?
Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.